Olá! No episódio de hoje, iremos regressar ao ano de 1895, quando Wilhelm Conrad Röntgen, procurando detectar a radiação de alta frequência que havia sido prevista anos antes por Heinrich Hertz, repetiu no seu laboratório, em uma universidade da Alemanha, o experimento realizado por Joseph John Thomson, utilizando o tubo ou ampola idealizada pelo físico inglês William Crookes, também conhecido como tubo de raios catódicos. Com esse experimento, Thomson estudou a descarga elétrica que ocorria no interior de uma ampola contendo um gás a uma pressão menor que a pressão atmosférica e a uma alta tensão. Quando partículas saem do cátodo e colidem com moléculas do gás, ocorre a ionização desse gás e a consequente liberação de luz que ilumina toda a ampola. Thomson observou que quando uma voltagem alta o suficiente era aplicada entre os eletrodos da ampola, era produzido um raio do eletrodo negativo ao eletrodo positivo. A esse fenômeno ele chamou de raios catódicos. Thomson então deduziu que eram partículas carregadas negativamente, e essa foi a descoberta dos elétrons. Esse experimento seria mais tarde analisado por Wilhelm Röntgen com um olhar diferenciado. Mas vamos então saber quem era Wilhelm? Wilhelm Conrad Röntgen foi um físico e engenheiro mecânico alemão, nascido aos 27 de março de 1845 em Lennep, uma província alemã. Filho único de uma holandesa com um comerciante tecelão alemão, Wilhelm estudou em Utrecht, na Holanda, para onde a família se mudou quando ele tinha apenas 3 anos de idade. As suas notas eram regulares, mas ele já demonstrava uma curiosidade especial para as ciências naturais. Em 1862, Wilhelm entrou na Escola Técnica de Utrecht, de onde ele foi injustamente expulso devido a uma caricatura de um de seus professores feita por um colega. Sem essa conclusão do ensino médio, Wilhelm só poderia cursar a universidade como visitante. Em 1865, ele tentou ingressar na Universidade de Utrecht, sem a documentação necessária para ser matriculado como aluno regular. Mais tarde, Wilhelm ingressou no Instituto Politécnico de Zurique, onde cursou engenharia mecânica. Em 1869, ele obteve o título de doutor pela Universidade de Zurique. Em 19 de janeiro de 1872, Wilhelm se casou com Anna Bertha Ludwig, em Apeldoorn, nos Países Baixos. Anna havia sido sua namorada desde os tempos de estudante. Wilhelm e Anna não tiveram filhos, mas em 1887 eles adotaram Josephine Bertha Ludwig, com 6 anos de idade, a filha do único irmão de Anna. Em 1874, Wilhelm ingressou como professor assistente na Universidade de Estrasburgo e em 1875 tornou-se professor titular de agricultura na Universidade de Hohenheim. No ano seguinte, voltou para Estrasburgo como professor titular de Física e 3 anos depois aceitou a cadeira de Física na Universidade de Gießen. Em 1888, ele foi lecionar Física na Universidade de Würzburgo e em 1900 aceitou a mesma cadeira na Universidade de Munique, depois de um pedido especial feito pelo governo da Baviera. Lá, Wilhelm trabalhou pelo resto da sua vida, recusando a direção do Instituto Federal de Física e a cadeira de Física da Academia das Ciências de Berlim. O seu primeiro trabalho foi publicado em 1870 e relatou o ponto de aquecimento específico de gases. Anos mais tarde, publicou um trabalho sobre a condutividade térmica dos cristais. Outros temas estudados por ele foram as características elétricas do quartzo, a influência da pressão dos índices de refração de fluidos, a modificação dos planos de luz polarizada por influências eletromagnéticas e o fenômeno que se segue após o espalhamento de gotas de óleo na água. Mas vamos retomar o experimento de Thomson? Qual a sua utilidade para a descoberta dos raios-x por Wilhelm? No dia 8 de novembro de 1895, Wilhelm detectou uma radiação eletromagnética nos mesmos comprimentos de onda daqueles atualmente denominados raios-x. No fim da tarde desse dia, Wilhelm trabalhava no seu pequeno laboratório e observava a condução de eletricidade através de um tubo de raios catódicos, aquele mesmo experimento utilizado por Thomson. Ao ligar o tubo,
uma placa de platinocianeto de bário, que é um material fluorescente, brilhou. Wilhelm então desligou o tubo e o brilho desapareceu. Ele observou que mesmo o lado da placa que não estava revestido com platinocianeto de bário também brilhava, e que o mesmo fato ocorria caso a ampola estivesse coberta por uma cartolina negra. Wilhelm então colocou um livro e uma folha de alumínio entre o tubo e a placa e o brilho persistiu. Com isso, ele percebeu que alguma coisa saía do tubo, atravessava as barreiras e atingia a placa de bário. Assim, Wilhelm concluiu que o tubo emitia, além dos raios catódicos, algum tipo de radiação, a qual ele decidiu chamar de raio-x. Em menos de 2 meses de sua descoberta, Wilhelm havia acumulado conclusões suficientes para publicar os seus resultados. A nova radiação produzia luminescência em certos materiais fluorescentes, sensibilizava chapas fotográficas, mas era invisível ao olho humano. Além disso, não parecia sofrer refração, nem reflexão, nem polarização. Não se tratava de uma luz, uma vez que era invisível e atravessava grandes espessuras de madeira ou de papel. Também não era igual aos raios catódicos, ou seja, os elétrons, pois não sofria desvio com ímãs e possuía poder de penetração muito superior. Devido também a esse poder de penetração, era diferente dos raios ultravioleta e dos raios infravermelhos. Em dezembro de 1895, Wilhelm fez a radiação atravessar a mão de sua esposa Anna durante 15 minutos. Do outro lado, ele colocou uma chapa fotográfica, que após ser revelada mostrava os contornos dos ossos da mão. Era a primeira radiografia da história. A imprensa noticiou o fato com destaque em 5 de janeiro de 1896. Os raios-x possuem comprimentos de onda entre 0,01 a 10 nanômetros, frequências na faixa de 3 × 10 elevado a 16 a 3 × 10 elevado a 19 Hz, e energias variando de 100 eV a 100 keV. Os comprimentos de onda são menores do que os raios ultravioleta e maiores do que os dos raios gama. A produção de raios-x deve-se principalmente a transições de elétrons nos átomos, a sua reorganização nas camadas de valência ou a desaceleração de partículas carregadas. A descoberta dos raios-x rendeu a Wilhelm o Prêmio Nobel de Física em 1901, cuja recompensa monetária ele doou à sua universidade. Era sua honrosa convicção de que a ciência devia estar a serviço da humanidade e não do lucro. Assim, ele também rejeitou registrar qualquer patente relacionada à sua descoberta. Apesar de sua contribuição ímpar à ciência, a produção de Wilhelm não foi tão expressiva em números. Sobre os raios-x, ele publicou apenas 3 trabalhos, e ao final da sua vida não chegou a ultrapassar a marca dos 60 artigos. Talvez essa tenha sido a consequência do seu rigoroso critério de avaliação dos seus resultados. Pelo que se tem conhecimento, ele era tão cuidadoso que jamais teve de revisar resultados publicados. Os raios-x possuem importantes aplicações. Na medicina, eles são usados para análise das condições dos órgãos internos, pesquisas de fraturas, acompanhamento de tumores e cânceres, diagnósticos de tuberculose pulmonar e doenças ósseas, além da radioterapia contra o câncer. Na indústria, os raios-x são utilizados para observar a estrutura interna dos objetos, procurando ver se há falhas ou fraturas. Devido ao seu grande poder de penetração, a exposição contínua aos raios-x pode acarretar em efeitos prejudiciais ao ser humano, incluindo vermelhidão na pele, queimaduras ou, nos casos mais graves, mutação do DNA, morte de células e leucemia. A tolerância do organismo humano à exposição aos raios-x é de 0,1 Röntgen por dia em toda a superfície corpórea. Por isso, pessoas que trabalham expostas aos raios-x precisam estar protegidas pelo uso, por exemplo, de aventais de chumbo e pela máxima distância possível da fonte emissora no momento do disparo. Wilhelm faleceu no dia 10 de fevereiro de 1923, aos 77 anos, em Munique, devido a um carcinoma intestinal. Não se acredita que o câncer tenha sido consequência de sua exposição aos raios-x, pois ele era um dos poucos da sua época que usava o protetor de chumbo para trabalhar. A pedido seu,
Toda a sua correspondência pessoal foi destruída após a sua morte. E ele foi sepultado no túmulo da família em Gießen, onde sua mulher Anna também havia sido enterrada. Em 2004, em reconhecimento aos seus feitos científicos, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, nomeou o elemento químico 111 de Rontgen.